Olá, aqui é o Pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Deixa eu te fazer duas perguntas. Você tem fé? E em quem está a sua fé? Sabe, é simplesmente indescritível o poder da fé. Ela opera em nós, seres humanos. A fé atinge poderosamente a vida de quem crê. Ela revitaliza pessoas. A fé fortalece a nossa espiritualidade, enrijece as nossas estruturas e, ao mesmo tempo, torna a nossa musculatura emocional resiliente. Mas tem um elemento muito importante acerca da fé. Tem a ver com o objeto da nossa fé, ou seja, em quem você crê. No que você está crendo? Esse é o aspecto mais importante da fé. Que a fé nos atinge, nos toca e nos move, isso é bem verdade. Porém, o objeto da nossa fé pode ser atingido ou tocado? O objeto da nossa fé se move? Você tem fé? Que bom! Isso faz muito bem para você. Mas você tem fé em quê? Aquilo que você crê é real? Aquilo que você crê sabe que você crê? Aquilo que você crê pode corresponder à sua fé? Temos na Bíblia um homem com um título muito especial. Ele é chamado de Pai da Fé. Estamos falando de Abraão. Ele, na verdade, fez algumas coisas bem curiosas e difíceis. Por fé, ele tomou decisões arriscadas. Por fé. Porém, se acompanharmos um pouco mais de perto a sua caminhada de fé, logo perceberemos que o mérito da sua fé não estava nele mesmo, mas no seu Deus. À medida em que ele caminhava com Deus e conhecia a Deus mais de perto, a sua fé crescia ainda mais. A sua fé não se fundamentava nele mesmo, mas na grandeza do seu Deus. As proezas que fazem parte da sua biografia resultam de uma equação simples: um homem cheio de fé em um Deus todo-poderoso. O que fica bem claro, a minha fé me atinge e isso já é algo importante. Porém, se a minha fé atinge também aquele ou aquilo que eu creio, as coisas são redimensionadas. Talvez uma das piores coisas na vida seja a decepção por crer em algo que simplesmente não corresponde à nossa fé. Sobre essa combinação da fé de Abraão num Deus todo-poderoso, temos tantos escritos consistentes e registros históricos memoráveis. Em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, diz que Abraão creu contra a esperança, ou seja, ele creu contra todas as probabilidades ou possibilidades humanas. O texto diz que ele considerava o seu corpo já amortecido pela idade e a incapacidade de gerar da sua esposa, mas ele não deixou isso enfraquecer a sua fé. Sabe o que isso representa? O corpo amortecido, porém a fé fortalecida. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa. Ele duvidava de si mesmo, mas não de Deus. Não era uma promessa dele para sua esposa, não era uma promessa da sua esposa para ele. Era uma promessa de Deus para eles. Ele tinha fé e a fé dele estava em um Deus todo-poderoso. Eu considero algo interessante aqui. Ele encontrou algumas estratégias para fortalecer a sua fé e continuar crendo diante de todas as improbabilidades.
Diz a Bíblia que ele deixava a sua mente orbitar em torno da promessa e não das suas limitações. Outra coisa, o texto diz que ele foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Me parece que essa atitude de glorificar a Deus criou uma bolha de inspiração, de renovo diário da fé e da esperança. Esse ambiente de glorificação a Deus criou uma bolha onde ele se desconectava de todas as impossibilidades da vida real e na íntima presença de Deus, ele passou a fecundar aquilo que era totalmente impossível. Apesar de tudo, ele cria que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir. Veja que o fundamento da sua fé é a grandeza de Deus. Aconteceu tudo o que aconteceu não simplesmente pela fé de Abraão, mas pelo Deus de Abraão. Precisamos de uma fé viva que nos mova. Precisamos de um Deus vivo que se mova pela nossa fé. Como dizem as Escrituras, que o nosso Deus é o autor e consumador da nossa fé. Use as estratégias do Pai da fé. Tire os olhos de si mesmo e seja submergido na promessa de Deus para a sua vida. Crie uma bolha de louvor e exaltação ao nome do Senhor, exatamente aí, no lugar onde você está agora. Você se surpreenderá com o milagre de Deus em sua vida. Que nesse dia, Deus renove a sua fé. Tenha uma semana de vitória.